nós resultados estavam perdidos no desenvolvimento da nossa aula passada. Eu vou retomar a parte aqui. Obrigado. É só isso que eu estava precisando. Eu vou retomar a parte aqui. Aí a gente já não perde tempo. Bom, na aula passada, basicamente, o que nós estávamos, o esforço que a gente estava tentando cumprir era discutir um pouco as representações sensoriais do nosso grupo, né, de interesse, era o SO3. E nós vimos que, usando a representação em termos de vetores espaço-tempo, nós conseguimos gerar todas as representações de natureza vetorial ou tensorial, segundo a matriz R, que é a matriz do grupo SO3, a matriz ortogonal e especial que realiza as transformações no espaço coordenado. Nós aí introduzimos um conceito não novo, né, mas encaminhamos uma discussão para um outro tipo de estrutura de espaço vetorial que pode também acomodar as representações do grupo SO3. E aí nós vimos que havia o que nós chamamos de um isomorfismo, né, entre o grupo SO3 e o grupo SO2. Nós mostramos que nós tínhamos definido convenientemente esse vetor aqui, essa matriz X, como sendo uma representação matricial do vetor coordenado, contraindo esse X para as matrizes de Pauli. Nós tínhamos feito essa parametrização aqui, essa matriz X nada mais é do que Xi sigma I. Então é uma matriz hermitiana 2 por 2 e parametriza as três coordenadas espaciais, parametriza os componentes de um vetor no R3. Daí a gente viu que a rotação que é implementada aqui nessas coordenadas por uma transformação de SO3, ela pode ser colocada em correspondência com uma matriz de S12 que vai fazer o mesmo papel. O papel dessa matriz aqui é realizar uma rotação 2 por 2 num espaço complexo, onde o vetor coordenado passa a ser uma matriz hermitiana. Essa foi a relação que nós trabalhamos. Então, para melhorar essa relação, aqui na aula passada a gente deixou essa relação comutável para poder justamente a partir dessa relação nós fixamos esse resultado aqui. Então nós vimos que a matriz S naturalmente assume essa expansão aqui, essa forma exponencial, e vimos que essa matriz é caracterizada como uma matriz que é unitária, porque essas matrizes são hermitianas, e uma matriz de determinante 1, porque essas matrizes têm traço zero. Então deu ao S, então aqui fica a matriz R, nós temos as matrizes R, faz as rotações nas coordenadas, nas componentes dos vetores, e aqui nós temos as matrizes S, que fazem a rotação no espaço complexo 2 por 2, onde nós definimos um novo tipo de estrutura que nós falamos na aula passada, que era o que nós chamamos de espinores. Então, os espinores são objetos, né, desse novo espaço complexo, com duas componentes, alto, 1 e 2. E esses espinores, então, quando a coordenada, quando as coordenadas X, sofrem essa transformação de rotação, simultaneamente, esses vetores desse espaço complexo auxiliar sofrem essa rotação. Essa é a rotação que acompanha essa rotação do seu devido espaço. Bom, essa transformação, aqui eu vou só reescrever essa transformação de uma forma um pouquinho melhor, para tentar o seguinte. Vamos retomar aquela discussão lá, só para poder colocar J, uma cidade, um J fixo, né? Isso aqui é R com J sigma. Vamos fazer o seguinte, essa matriz aqui, a matriz RJ, eu posso escrever isso aqui como R transposto JI sigma I. Só para assumir realmente a forma do produto de matriz
matricial, tá? Depois, vamos fazer o seguinte, vamos poder, se a gente quiser, a gente pode, essa matriz, só que tem todo cuidado aqui, essa matriz aqui, se a gente quiser escrever essa relação realmente da forma toda aberta, com todos os índices especificados, essa transformação aqui é uma matriz 2 por 2, que está atuando nessas matrizes 2 por 2. Do ponto de vista dos índices alfa, isso aqui é uma matriz 2 por 2. Esse índice J que está explicitado está dizendo, eu estou pegando uma particular matriz de Pauli. Então essa relação aqui pode também, se a gente quiser só para ficar tudo claro, pode ser escrita assim. Essa é uma relação matricial. Isso aqui, do ponto de vista do espaço 2 por 2, isso aqui são números, são elementos de uma matriz 3 por 3. Isso aqui são as matrizes 2 por 2. Então eu posso tirar o elemento alfa, beta de ambos os lados dessa equação. Isso aqui dá para nós o seguinte: F alfa, gama, sigma J, a matriz sigma J, elemento, gama, delta, S d'água, né? Tá aqui, S d'água, delta, beta. Isso aqui é igual a R transposto I J. E aí sim, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2 com elemento alfa, beta no espaço bidimensional complexo. Claro que isso aqui, sendo o conjugado hermitiano, eu posso escrever isso aqui também dessa forma, S, beta, delta, chave. Então tá, só estou explicitando a forma, essa relação aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma seguinte operação aqui, vamos pagar aqui. Vamos pegar aquela relação, vamos eliminar essa transformação, vamos isolar essa matriz aqui, ou seja, vamos multiplicar essa relação à esquerda por S d'água e à direita por S. Então eu vou limpar o lado esquerdo, vai ficar sigma J. Tá? Vou multiplicando por S d'água S. Aí aqui vai ficar R transposto, mas na verdade a matriz R é uma matriz ortogonal. Ela é uma matriz de S só 3, portanto o R transposto é o próprio inverso. Isso aqui é a mesma coisa que R é menos 1. JI. E aí eu coloquei S d'água. Então aqui S sigma I. S d'água. Agora, isso aqui é uma matriz 3 por 3. Elementos de matriz 3 por 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou à esquerda e à direita fazer a mesma operação, ou seja, vou multiplicar por um R capa J. Claro, eu vou somar em J, obviamente. Então, o lado esquerdo vai ficar R capa J sigma J. E o lado direito vai ficar R vezes R menos 1, está identidade. Então, vai produzir um delta de J de capa J, um delta de capa I. Então, o lado direito vai ficar simplesmente S sigma capa S d'água. Então, essa relação aqui, eu posso também, né? É uma outra forma, que essa relação aqui, ela está aparecendo com a inércia, por isso eu só quis inverter essa relação. Na verdade, se vocês quiserem, vamos apagar isso aqui, pode sumarizar essas duas relações assim. Eu posso escrever S, né? Esse índice J aqui, eu posso chamar um índice que eu posso denomear, é um índice livre, eu posso chamar esse índice aqui de I. E o índice I, que é o índice somado, eu posso chamar de J. Só mudei a rotação. Então, S sigma I, S d'água, igual a, isso aqui é R menos 1. R menos 1 e J. E do lado de lá, a outra relação que eu tenho é S, né, capa J. É R menos 1 e J sigma J. Esse que é o R transposto, né? Essa relação. Aqui eu fiz uma coisinha errada, corrijam, tá? Eu multipliquei aqui por S d'água e aqui por S. Então, deixa eu colocar S d'água, corrijam aqui por favor. Certo? Então, repetindo aqui. Eu fiz isso, botei aqui um S d'água aqui. Mesma coisa para lá, tá? Essa d'água não
Então essa relação nesse móvel, ela está me dando o inverso da matriz E. É o passo que agora a gente obteve a relação nova, que é S dagger sigma I S. É simplesmente inverter essa equação, que é o que nós fizemos ali, e dar R sigma A. Então simplesmente essas duas relações, elas se constituem no universo da outra. Nada de novo, né? Só quis reescrever isso, porque vai ser útil para nós agora. Tá? E aí, tudo bem, cara? Muito bem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estava tentando com vocês argumentar na aula anterior da importância dos extensores. Né? Esses objetos, esses novos tipos de tensores, que são os extensores, eles são tensores naturalmente complexos do grupo real. O grupo é o grupo SO3. Mas nós criamos um espaço complexo, e nesse espaço complexo 2 por 2, onde aquelas matrizes, né, se transformam nessa forma adjunta sobre o grupo SO2, né, nesse espaço nós temos vetores. Os vetores são 2 por 2 e complexos, os componentes e complexos. Tá certo? Então, foi o que nós fizemos para motivar esses objetos aqui, perguntar aí qual é o significado, né? Qual é o uso desse objeto. Nós já sabemos aqui, ninguém é mais inocente nesse curso, todo mundo já sabe que nós associamos objetos extensoriais a términos. Então, se a gente quiser escrever na mecânica quântica, sei lá, teoria de campo, não importa, nós associamos as partículas tectônicas a esses campos extensoriais. Vimos na aula passada também que esses objetos tectônicos, esses extensores, eles, ao fazer uma rotação completa de 2 π no espaço, os vetores e os tensores retornam ao mesmo valor, ao passo que o espinor ele sofre uma reflexão. O espinor vai menos ele quando a gente faz uma rotação completa de 2 π no espaço. E aí nós estávamos colocando que o importante desses espinores é que eles são usados, no fundo, como a representação fundamental, a representação realmente mais básica, de mais baixa dimensionalidade, do grupo de rotação. A partir daí, a nossa ideia é, se eu pegar, por exemplo, esse espinor aqui, né, pegar essa combinação aqui, psi dagger e psi, e fizer uma transformação de rotação, na verdade, a rotação no espaço espinorial é dada por uma matriz SO2. Então, isso aqui significa uma rotação SO3 no espaço, é uma rotação SO2 no espaço dos espinores. Claro que isso aqui não é isso. Eu vou ter um psilinha dagger, psilinha, espinor, mas aí nós já aprendemos. Cada psilinha transforma-se numa matriz S. Então, esse lado esquerdo aqui vai ficar psi dagger e S dagger. E esse objeto aqui é S psi, a matriz S é unitária, então essa grandeza aqui é um invariante sobre rotações. Ou seja, se nós fizermos uma rotação, né, o módulo de psi linha ao quadrado mais o módulo de psi 2 linha ao quadrado é igual ao módulo de psi linha ao quadrado e módulo de psi 2 ao quadrado. Então, isso caracteriza, né, a simetria ou a invariância SO2 no espaço espinorial. Então a gente vê o seguinte, nós obtemos uma grandeza escalar a partir de um espinor. Claro, nós obtemos uma grandeza escalar também a partir de 2 vetores. Não precisava ser o mesmo espinor. Claro, tudo vai funcionar igual. Se ao invés de colocar psi, eu poderia colocar um outro espinor aqui, psi-ki. Então isso aqui daria para nós psilinha e quilinha, quando eu faço a rotação. Mas a matriz que está aqui é a mesma que está aqui, ela se cancela de qualquer forma. Então, de tal maneira que essa grandeza é um invariante sobre rotações. Então, eu teria esse lado aqui, seria psi1 está mais psi2 está 2 por linha aqui, desculpa. Igual, então,
esse é um escalar que nós construímos a partir de espinhos. Bom, claro, se a gente pegar o produto escalar de dois vetores, obviamente a gente obtém um invariante S3. Bom, aí a gente queria chamar a atenção de uma grandeza desse tipo, mas vamos imaginar que nós construamos essa grandeza aqui. Tá, essa grandeza aqui é uma grandeza que tem uma matriz sigma. Na verdade, isso aqui é para ser pensado dessa forma. Sigma I. Né? Então eu vou ter, para cada índice I, eu vou ter um objeto. Vou pegar o primeiro objeto, só para a gente fazer aqui sigma 1. O que é esse objeto? Esse objeto aqui é o sigma está a matriz de Pauli, sigma x 0, 1, aqui 0, aqui 1. Então eu estou formando um bilinear do espaço equatorial, e esse bilinear é dado por sigma está de 2 mais o complexo conjugado dessa relação. Vai ser o complexo que vai ser, porque o sigma está de 2 mais o 2 está, estou pegando o mesmo objeto, mais o 2 está, e só um produto matricial. Tá? Então eu formei essa grandeza aqui. Em seguida, vamos pegar o componente 2. Então isso aqui, do ponto de vista do espaço tridimensional, isso aqui é um número, né? Isso aqui é um escalar, né? Então, está associado a isso. Vamos pegar agora a mesma coisa se eu colocar aqui a matriz de Pauli sigma 2. Continuou? A matriz de Pauli sigma 2 é 0, 1 e 0. Então isso aqui vai ficar. Posso botar o limite de evidência, né? Vamos botar o limite de evidência e ficar. Botar o limite de evidência. Vamos se está 2. Menos se 2 está. E depois vou pegar a componente, pegar a terceira matriz. Então eu consegui formar 3 números, né? 3 grandezas bilineares a partir dessa combinação aqui. Então isso aqui eu vou, essa aqui é a matriz diagonal, vamos ficar se 1 está 1 menos se 2 está 2. Então, o que nós observamos é que, a partir dessa grandeza aqui, nós formamos 3 objetos bilineares espinoriais independentes. O que eu quero mostrar aqui? Vamos ver a propriedade de rotação desses objetos. Vamos ver então a propriedade de rotação desse objeto. Quando eu faço uma transformação de S3 no espaço, né, o meu objeto aqui, né, vai sofrer uma rotação de S2. No espaço espinorial, essa rotação é S2. Então, nós vamos levar esse objeto aqui, velocidade sigma I e linha, tudo linha. Bom, aí nós sabemos, velocidade em linha é velocidade é a cidade. Sigma I fica sigma I, essa matriz bloqueia a passagem S para pegar o S que vem daqui, e aqui nós temos o I. Mas agora, essa relação aqui nós conhecemos. Isso aqui é genérico. Qualquer que seja a matriz S, a rotação da matriz de Pauli aqui vai ser acompanhada pela matriz R correspondente. Quando eu fizer uma rotação, automaticamente esse objeto aqui vai em R sigma J. Então, esse lado aqui, ele vai ficar R sigma J aqui. Então, a gente vê claramente que esse objeto aqui, se a gente for confrontar com a lei de transformação de um vetor, quando eu pego um vetor VI, pode ser a coordenada, e faço uma transformação de S3, esse objeto
sofre essa transformação aqui. Então a gente vê que o padrão de transformação é idêntico ao padrão de transformação do vetor. Então isso mostra claramente para nós que nós podemos identificar isso aqui com a componente, sei lá, do vetor W, componente 1 de um vetor W. Isso aqui eu posso identificar com a componente do vetor, né, a componente 2 do vetor W. E isso aqui é um terceiro escalar do ponto de vista do espaço equatorial, né? Não é um escalar. São três componentes de um único vetor. Então eu tenho que esse objeto aqui, ele na verdade está representando um vetor. Então, esse objeto aqui está, quando eu construo essa grandeza aqui, com as três matrizes de Pauli, isso aqui eu posso identificar como sendo exatamente um vetor no espaço. Então, é um vetor complexo, nesse caso, né? Porque essa grandeza aqui não necessariamente é real. Se eu pegar, por exemplo, essa grandeza aqui, cidade, sigma, si, isso aqui é um vetor V, aí sim, essa relação aqui eu posso tirar o estar de ambos os lados. Então eu vou ter nesse caso aqui, V está, tirar o complexo conjugado dessa relação, do lado esquerdo é a mesma coisa que eu tirar o hermitiano conjugado, porque o transposto de um número é esse próprio número. Então essa relação aqui dá cidade, as matrizes de Pauli são hermitianas, então nada acontece aqui, dá isso, que é igual a V. Então é claro, se eu colocar aqui os dois espinores iguais, essa grandeza é real. Isso aqui é um vetor típico, um vetor real mesmo do espaço euclidiano, ao passo que isso aqui é um vetor complexo no espaço tridimensional. Tá? Esses dois espinores não são os mesmos. Mas a moral da história é que nós, a partir de dois espinores, nós conseguimos construir um vetor, nós conseguimos construir um escalar. Então eu posso sempre combinar espinores para gerar os vetores do espaço. Então, essa quantidade vai ser um vetor do SO3? Vai ser um vetor do SO3, está aqui. Ó. Isso tudo aqui em bloco se transforma como um vetor do SO3. Isso aqui que legitima o SO3. O SO3 é isso. Então, quando você aglutina dois espinores nessa combinação específica, você está, na verdade, criando um vetor de SO3, um vetor do espaço euclidiano. Aquela transformação está fazendo SO2, isso. Intrinsecamente, para cada espinor, você está atuando com SO2, S com 2. Mas quando você combina os dois espinores, sanduichando a matriz de Pauli ali no meio, o que no final do dia você está fazendo? No final do dia, os SO2 se combinam para dar um fundo SO3. Certo? Inclusive, você pode ter duas transformações de SO2 que diferem de um sinal menos, dando a mesma transformação de SO3. Então não há, vamos dizer, uma relação 1 a 1 entre as transformações de SO2 e SO3. Duas transformações de SO2 que diferem por uma fase dão a mesma transformação de SO3. Por isso que a gente não fala de isomorfismo perfeito, a gente fala de isomorfismo local ou de homomorfismo, que não é uma relação 1 a 1. Para uma transformação de SO3, eu posso ter duas transformações de SO3, mas com dois de sinais opostos. Porque se eu colocar S ou menos S, os sinais se compensam. Eu ganho a mesma transformação. Então é isso. Nós criamos um vetor. Então a ideia é, se nós combinarmos, né, se nós tirar, a pergunta é, posso deixar isso aqui para vocês? Resolver um sistema não linear. Elael, só uma coisa, ficar na gravação ali é possível, né? Aonde? Ver estrela. Obrigado. Tá errado. Senão alguém pega a gravação e pega. Não tem problema não, mas a gravação vai sair errada mesmo. Nós estamos na cozinha. Eu não importa o Deus. Eu não me importo que saia mal feita a aula, não. Não, senão alguém assiste. Não, pode ficar tranquilo. Pode me corrigir à vontade, tá? Essas coisas têm que ser filmadas, tá? Meus erros são filmados, tá? Estou botando o meu na reta, tá? Não se preocupe. Podem me corrigir à vontade. Já aconteceu isso, a aula está sendo filmada e meia hora depois eu falo,
esquece tudo, apaga tudo, porque tem um erro, vamos buscar o erro, mas eu prefiro que, né, se a gente dá aula muito certinha, aquela aula de estúdio, né, você não passa uma verdade, né, você leva 5 horas preparando uma coisa, depois você fala em meia hora como se tudo fosse trivial, né? E a gente sabe que não é assim. Então, eu gosto que a pessoa vá sentindo que a gente vai caminhando, eu erro, me corrijo, tá? Então, me corrijam sempre, se vocês tá? Isso aqui, tem um que não estou acompanhando, aprende, e a reputação fica em jogo quando a gente se expõe a ser filmado. Não tem preocupação com isso. Só não quero falar besteira, claro, né? Mas se eu falar besteira também, eu acho que tem vários juízes aí para me corrigir. Tá? Quem está em jogo sou eu, é o CBPF. Então vocês fazem parte do CBPF, então se vocês não me ajudam a dar uma boa aula, é o CBPF que está crescendo. Né? Obrigado, Rogério. Tá claro? Então agora a pergunta que eu colocaria para vocês seria a seguinte: imagina que, será que eu consigo encontrar os espinores que geram as próprias coordenadas espaço-tempo do espaço? Por exemplo, a pergunta é: será que tem um espinor psi? Como é que eu posso buscar um espinor psi tal que psi-dagger, sigma, psi, seja o próprio vetor coordenado? No fundo, o que nós estamos fazendo com isso aqui? Nós estamos dizendo que existe, claro, a menos de sigma, grosseiramente, vamos dizer assim, em linguagem meramente simbólica, eu estou dizendo que esse psi se comporta como a raiz quadrada de x. Quer dizer, claramente estou dizendo, tem um objeto quadrático em psi que dá o vetor coordenado. Então é como se o espinor ele fizesse o papel da raiz quadrada do vetor, né? Colocando em termos só pictóricos, né? Mas a pergunta é: será que eu consigo resolver essa equação? Tirar o valor de psi, encontrar quem são aqueles espinores que compostos geram o próprio espaço? Então, essa é a pergunta. No fundo, a gente está mostrando que a gente começa a construir as rotações do espaço, mas a gente descobre que existe um espaço mais fundamental, que o próprio espaço de coordenadas já é o resultado de um espaço mais fundamental. Eu posso gerar os vetores do espaço a partir de objetos mais fundamentais, que são os espinores. Então, a questão é, suponhamos que tem um espinor psi, cujos componentes sejam isso aqui, psi 1 e psi 2. Nós já tínhamos feito, escrito isso aqui, mas só para pegar o caso, por exemplo, quem é a componente x? X é da 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Se 1 está se 2, mais um complexo conjugado disso, mas se 1 se 2 está. Quem é y? 0 menos i e 0. Se 1 menos i. Se 1 está se 2, claro, aqui é o número menos o complexo conjugado. Menos se 1. C2 está. E quem é um Z? Z é se 1 está, se 1, menos se 2 está. Então eu tenho um sistema para resolver, um sistema não linear em psi. E a minha pergunta é: quem são os psis, né? Eu vou querer calcular psi alfa x. Será que eu vou conseguir encontrar psi 1 e psi 2 de tal maneira que eu reproduza os próprios vetores do espaço? Então nós estamos dizendo que o próprio espaço já não é mais a grandeza fundamental. Existe alguém mais fundamental do que o espaço. E isso aí tem um sonzinho bom, se a gente pensa em física fundamental. Quem é a matéria fundamental do universo? São os quarks e os leptons. São os férmions, que são descritos por objetos espiraliais. Na relatividade geral, nós sabemos que o próprio espaço-tempo é gerado pela matéria. Né? Segundo, né, a visão einsteiniana do espaço-tempo, a visão da relatividade geral do espaço, é que o próprio espaço-tempo é uma resposta, ele tem uma geometria fixada pela distribuição de matéria, né? Com as equações de Einstein, como dizem isso aqui, né? R I menos 1 meio, G R igual a K2, né? A constante de gravitação. Teta mi, onde isso aqui é o tensor de energia momento da matéria. Então, eu coloco uma distribuição de matéria e gero um espaço. Então, se a gente pensar em
pouco nessa visão. Claro que eu estou dizendo que isso aqui induz a relatividade geral, mas eu estou dizendo que esse conceito, ele se acomoda bem à nossa ideia de que o espaço é gerado, o próprio espaço já não é tão fundamental. Existe algo mais fundamental do que o próprio espaço, e que esse algo mais fundamental pode ser composto para gerar um espaço. Então, vocês têm que resolver esse sistema. Claro que esse sistema é um sistema não linear, ele é um sistema, na verdade, em 4 variáveis reais, né? Porque Ψ1 é real de Ψ1 mais π vezes o imaginário de Ψ1. A mesma coisa vale para Ψ2, para Ψ. Então, na verdade, eu tenho 4 coordenadas reais. Então, eu tenho um sistema não linear de 3 equações e 4 variáveis. Claro, um sistema com 3 equações e 4 variáveis tem múltiplas soluções. Né? Mas eu vou poder fixar, talvez, encontrar uma particular solução desse problema. Então, o que eu estou dizendo é que, a partir dos espelhores, a gente constrói o próprio espaço. Quando a coisa foi concebida de um modo diferente, nós começamos pelo espaço, vimos o que eram as rotações no espaço. Aí, arranjamos uma representação matricial complexa para o espaço. Chegamos à ideia de espelores. Vimos que desse espaço, de 2 componentes complexas, as rotações passam a ser feitas por transformações S2. E aí nós estamos vendo que essas transformações, esses objetos mais fundamentais, que nós chamamos de espelores, eles podem ser usados para gerar o próprio espaço. Se vocês quiserem dar uma lida sobre isso, muito interessante, vocês podem pegar o livro do Élie Cartan, né? Grande matemático francês, e ele tem um livro excelente, é disponível aqui na nossa biblioteca. Élie Cartan, o criador também do chamado cálculo diferencial local, né, que produziu, deu 7 contribuições também à relatividade geral. O livro se chama Theory of Spins. Teoria de espinores. É uma visão muito particular dos espinores, não é a visão geométrica, é uma visão mais geométrica dos espinores, não é uma visão tão algébrica como a teoria de grupo não está. Mas é uma visão muito interessante. O Élie Cartan, nesse livro dele, é um livro bem antigo, assim, na década do início do século passado, na década de 15, 20 por aí, esse livro é muito difícil de ler, muito fininho. É um livro que as demonstrações são feitas todas em palavras. Ele escreve muitas equações. É um livro, assim, realmente, a gente tem que ler muitas vezes uma coisa para entender, mas ele antecipa muitas ideias, inclusive ideias de supersimetria. Tem um capítulo lá, eu conheço esse livro bem, porque lá em creche a gente era obrigado, esse curso era obrigatório para nós, no primeiro ano do doutorado. A gente tinha que fazer o livro do cartão todo e passar no exame oral desse livro. Esse livro aí é muito que eu tive que estudar. Passei uns 8 meses da minha vida debruçando para poder entender algumas coisas desse livro. Ele tem um capítulo muito interessante em que ele antecipa muita ideia de supersimetria. É o chamado, quando ele introduz o conceito de trialidade. Ele mostra que no espaço de 8 dimensões nós temos uma simetria perfeita entre bósons e fêmeas. Então ele antecipa a ideia de supersimetria sem pensar em supersimetria, não estava nem falando de física de partícula, nem teoria de campo. Naquela época não se conhecia, eu acho que nem o próton ainda, só se conhecia o elétron. Só se conhecia o elétron e eventualmente um conceito de alguma coisa que era o quanto era a radiação. Não, mas ele diz que é uma simetria de vetores espinores. Você consegue criar um princípio de trialidade entre escalares, vetores e espinores. Depois, claro, sabendo que os escalares e os vetores são bósons e os vetores são férreos, essa simetria já é uma simetria que acomoda bósons e férreos. Tá? Tem um capítulo lá muito interessante chamado princípio, que é o capítulo de trialidade. Mas o capítulo 3 do livro do Élie Cartan, eu acho que é um capítulo básico, formativo, que todo mundo poderia ler. Vocês podem pegar esse livro e estudar o capítulo 3. Estudar não, dá uma lida do capítulo 3. Que é quando ele responde exatamente a essa pergunta. Ele mostra quem são os espinores que geram as coordenadas do espaço. Ele dá uma solução para Ψ1 e para Ψ2. É muito interessante. Aí você vê, bom, então, realmente, existem objetos mais básicos do que a própria coordenada.
e que eu consigo gerar o próprio espaço a partir de alguma coisa mais fundamental, que são esses spinozes. Vamos pensar que, do ponto de vista atual, o que é mais básico em termos de spinozes é a matéria tectônica, parcial. Então, vocês podem, quem quiser, como material de consulta, né, como material de enriquecimento cultural, dá uma lida, dá uma passada no capítulo 3 do livro do Editar. Bom? Bom, então nós estamos com isso, vendo como construir, né, os outros, porque a gente vai falar sobre, vamos querer falar sobre campos. E aí a gente está criando um esquema classificatório, né? O primeiro de tudo, os campos que a gente introduz um certo modelo para descrever algum certo sistema físico, esses campos eles têm que ser, eles são escolhidos, né, como objetos que apresentam um certo padrão de comportamento sobre algum grupo de natureza espaço ou espaço temporal. Então, no caso de uma teoria não relativista, de um sistema físico, né, que seja compatível com a invariância de Galileu, a gente usa o grupo SO3. Claro, se eu estiver falando de 5 dimensões, eu vou pegar o grupo SO4. Agora, se nós pensarmos num grupo, num sistema que tenha invariância relativista, que seja compatível com a relatividade especial, aí nós vamos ter que refazer toda essa discussão para um grupo novo, que é o grupo de Lorentz, que vai ser objeto de estudo daqui a pouco, quando a gente for falar das teorias relativistas, dos campos relativistas. Mas, por enquanto, nós estamos falando dos campos de natureza galileana. Então, nós introduzimos, então nós já temos tudo na mão, nós já introduzimos a ideia dos objetos vetoriais e dos objetos espinoriais. Nós vimos que nós podemos, se vocês observarem, aqui o que está acontecendo mais ou menos é exatamente o que vocês já sabem da mecânica quântica. Quando nós pegamos, né, esse psi, fizemos essa combinação aqui, psi dada, psi, na verdade a gente fez essa combinação aqui, psi alfa, está somando os componentes psi alfa. E quando a gente pegou essa combinação aqui, psi dada, psi, na verdade o que a gente fez foi isso aqui. Psi alfa está matriz sigma, elemento alfa beta, psi. Eu posso até colocar aqui, nesse caso não nem ser o próprio psi, vou colocar o aqui, para dois espinhores diferentes. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo, o produto tensorial, o produto 2, tudo eu estou fazendo isso aqui. Eu estou pegando um espinor e multiplicando por outro espinor. É isso que eu estou fazendo. Quantos objetos eu gero a partir daqui? A partir daqui eu gero 4 objetos. Tá? 1, 2, 1, 2. Então, se 1 está, se 2, 1, 1 está com 2, 2 está com 1, 2 está com 2. Esse objeto aqui tem 4 componentes. Eu gero, na verdade, um tensor de 4 componentes. Se eu olhar isso aqui é um objeto só, isso aqui é um escalar. Isso aqui tem uma componente só, isso aqui é um escalar. E esse objeto aqui tem 3 componentes. Eu posso pegar sigma 1, dá um resultado. Pego sigma 2, dá outro resultado. Pego sigma 3, dá outro resultado. Então, o que nós mostramos até agora, isso é um vetor. Então, isso aqui é um vetor do espaço coordenado. Então, do espaço euclidiano tridimensional. Então, isso aqui é um vetor. Então, isso aqui tem 3 componentes. Então, essas 4 componentes, na verdade, eu posso agrupá-las em 4 outras componentes desse tipo aqui. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um objeto que tem 2 componentes e estou multiplicando por outro objeto que tem 2 componentes. Eu estou chegando a um objeto que tem uma componente, mas que vive num espaço totalmente exterior ao vetor. Então, no fundo, eu estou fazendo esse produto. 2 vezes 2 é 4. Mas 4 é 1 mais 3, por exemplo. Né? 1 mais 3. O que é isso aqui? O que a gente lembra aqui? Se a gente lembrar do spin na mecânica quântica,
quando a gente associa, né, quando a gente estuda o spin na mecânica quântica, a gente associa um spin a 2s mais possíveis estados de polarização desse spin. Se eu tenho uma multiplicidade 2 para um objeto, o spin dele é meio. No fundo, o que eu estou fazendo aqui é combinar spin meio e spin meio. 0, quando isso aqui for 0, isso aqui dá 1, então isso aqui é o spin 0. E quando isso aqui der 3, é porque o S é 1, isso aqui é o spin 1. Então, basicamente, quando eu pego o produto de dois espinhores, eu estou fazendo a composição de dois, por exemplo, dois momentos angulares, dois spins em mecânica quântica, meio com meio, dando 0 e 1. Então, na verdade, o meio com meio que dá 0 é esse escalar aqui. Então, esse aqui é o spin 0 e isso aqui é o spin 1, que é o vetor. Então, na verdade, esse produto tensorial de representações espinoriais é o que esse produto tensorial está me gerando novos tensores, sim, mas na verdade o que eu estou fazendo, claro, não tem uma H cortada aqui, mas o que eu estou fazendo basicamente é a teoria de grupo do momento angular, que é o grupo S2 capucado. Esses produtos tensoriais que nós estamos fazendo, na verdade, lá na mecânica quântica é o que a gente chama de adição de momentos angulares, né? Por exemplo, lá na mecânica quântica, quando a gente faz a adição de dois momentos angulares, dá 0, 1 e 2, né? Quando eu pego dois momentos angulares orbitais 1. Então, 1 com 1, se eu pegar, por exemplo, o momento angular orbital 1, claro, sem H cortado, momento angular orbital 1, né? Eu posso gerar o momento angular total que nós vamos gerar, vai ser 0, 1 e 2, né? Vai desde L1 menos L2 em módulo até L1 mais L2. O que eu estou fazendo, na verdade, quando eu estou adicionando dois momentos angulares? Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou pegando um vetor PI e multiplicando por um vetor J. Esse produto de U I por J tem dois índices sobrando. Isso aqui, vamos ver, dá um objeto com dois índices, P e J. Se eu fizer uma rotação aqui, eu retorno no espaço. Eu vou fazer uma rotação S3. Eu vou ganhar um T' em J, obviamente, que é um P' aí, o I J. Isso aqui, então, é R, I, K, L, J, L, V, K, L. Mas esse V, K, o L, nada mais é do que o meu tensor, V, K, L. Então, eu sei que um objeto de dois índices, né, quer dizer, na verdade, um objeto de rank 2, né, nesse caso é uma matriz, né, um objeto com dois índices no espaço tridimensional é uma matriz 3x3. A lei de transformação dele é isso aqui, ó, T' igual a R, K, R, T, ó, R, K, T, K, L. Só que aqui, para fazer o produto matricial correto, teria que ser I, K, K, L, L, J. Mas não dá, tá J, L, então eu boto R transposto. Isso aqui dá isso aqui. Então, um tensor no espaço euclidiano, ele sofre essa lei de transformação sobre rotações, né? Um vetor roda, gira com a matriz R, o spinor gira com a matriz S e o tensor gira com duas matrizes R. Uma transformação planal linear que eu chama de transformação de singularidade. Então, é aquela famosa transformação de singularidade, ela está me dando aqui a lei de rotação desse tensor. Mas observe, então, isso aqui caracteriza que nós formamos a partir de dois vetores um tensor. Mas agora vamos observar, eu formei um tensor, uma matriz, 3 por 3. Toda matriz pode ser escrita como a soma de uma matriz simétrica com a sua componente antissimétrica. Certo? Fiz uma identidade aí, somei e subtraí a mesma grandeza. Agora, sei que no final do dia, isso aqui é uma matriz S, que tem a propriedade de ser simétrica. E isso aqui é uma matriz A, que tem a propriedade de ser antissimétrica. Então tá, eu fiz um exercíciozinho muito inocente, que é decompor uma matriz 3 por 3 na sua componente simétrica e na sua componente antissimétrica. E aí a gente sabe, quando eu faço uma rotação, né, se eu pegar essa matriz aqui, se eu pegar uma matriz simétrica e fizer uma rotação, cara, a rotação dela vai ser a mesma coisa, vai ser R, S,
R transposto, que é a rotação da matriz antissimétrica, toda matriz, né, todo objeto de rank 2 sempre se transforma sobre rotação dessa forma. Se eu tirar o transposto dessa equação, R transposto é S transposto é S, por construção, porque S é simétrica. Então, essa matriz aqui, automaticamente, ela dá transposta. E essa matriz aqui, automaticamente, ela dá antissimétrica. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que uma rotação não altera o caráter da matriz. Se a matriz é simétrica, ela permanece simétrica. Se ela é simétrica, ela permanece antissimétrica. Então, esse splitting aqui, quando eu pego uma matriz, um tensor genérico, e decompõe um tensor simétrico mais um tensor antissimétrico, esse splitting, ele é invariante por rotações. Não corre o risco de haver uma mistura das duas partes. O splitting continua sendo, no outro referencial, depois da rotação, o que era simétrico permanece simétrico, o que era antissimétrico permanece antissimétrico. Então, esse é um conceito invariante sobre rotação. E isso aqui é o que nós chamamos, então, de duas subrepresentações irredutíveis. Né? Por quê? A partir desse eu não chego a esse. A rotação não me mistura esses dois subespaços que estão contidos nesse objeto completo. Esse objeto tem 9 componentes, é 3 vezes 3. É uma matriz 3 por 3. Esse setor aqui é um setor de dimensão 6, porque uma matriz simétrica 3 por 3 tem 6 elementos independentes. E esse setor aqui é um setor de dimensão 3, porque uma matriz antissimétrica 3 por 3 tem 3 elementos independentes. Então, as 9 componentes desse tensor, elas se desagrupam, elas se desconstroem em 2 setores independentes, 6 e 3. Uma rotação vai misturar esses 6 entre si e esses 3 entre si, mas não vai fazer que ninguém daqui comunique com ninguém de lá por rotação. Então, isso é o que nós chamamos de representações irredutíveis, são aquelas que não se misturam. Mas aqui existe um pontinho a mais, tem ainda uma coisinha a mais sobrando, que é a seguinte: uma matriz simétrica, ela tem um elemento a mais, em supérfluo. Quando a gente faz uma rotação, olha só, se a gente pegar essa matriz aqui, tem um traço. Vamos tirar o traço dessa matriz. S' e I. O traço é a soma dos elementos da diagonal. Então isso aqui vai ficar para nós I, J, S, J, kappa, R, transposto, kappa, I. Mas R transposto kappa I é a mesma coisa que R kappa. Bom, o que a gente observa daqui é o seguinte: esse objeto aqui, esse elemento de matriz, olha, eu estou somando em I, eu vou produzir R transposto kappa I. Eu posso trazer esse carinha para cá, vai ficar aqui um R e kappa e J. Então, R transposto kappa I, R e J, como isso aqui é o inverso de R, porque o grupo é ortogonal, isso aqui me dá um delta, isso aqui é identidade. Essa matriz vezes essa me dá a identidade. Apesar de elas estarem apartadas assim, mas na hora que eu pego os elementos de matriz, o traço é crucial, porque o traço faz esse índice coincidir com esse. E aí faz com que esse pedacinho aqui me dê um delta de JK. Então isso aqui me dá um S JK, me dá um S JJ. E a mesma coisa dentro com S e SI. Isso aqui, esses itens são múltiplos. Então, no fundo, o que a gente mostra? O traço é um invariante sobre rotações. Então, o traço de uma matriz simétrica, vou apagar isso aqui, é uma coisa meio óbvia, eu só estou mostrando assim para poder sistematizar um pouco a discussão. Mas a gente está mostrando que se uma matriz é simétrica, o traço dela é o mesmo traço depois da rotação. Claro, a matriz não é invariante, a matriz muda, ela muda completamente, ela não deixa de ser simétrica. Mas o traço dela é invariante sobre rotações. Então isso me induz a uma outra discussão que diz que dentro de S, dentro da própria matriz S, tem alguma coisa que não se mistura com os demais elementos, que é o seu traço. Então a gente vem com uma outra propriedade fácil das matrizes, que é toda matriz simétrica, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais um termo aqui, que vai ser proporcional à matriz de identidade.
Então, o que eu faço com essa relação? Essa relação é uma matriz. Essa matriz aqui é essa, essa matriz, essa está tudo simétrico. Aqui é o traço dessa identidade. Claro, se eu tirar um traço de ambos os lados dessa equação, o traço da identidade é 3, isso aqui cancela com isso, o traço de essa é igual a traço de essa, então, isso aqui, essa decomposição me assegura que essa matriz tem traço nulo. Então, o que a gente está dizendo é que toda matriz simétrica pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais uma outra matriz proporcional à identidade, onde esse elemento é o próprio traço. Bom, essa matriz aqui é simétrica, tem 6 elementos. Essa matriz aqui é simétrica, tem traço nulo. Uma matriz simétrica de traço nulo, 3 por 3, ela tem essa forma: A, B, C, D, D, E, C, E, menos A, menos B. Essa matriz ela tem traço nulo. Então, esse elemento aqui tem que ser a soma desses dois. Então, eu tenho 5 elementos independentes: A, B, C, D, E. Então, a matriz simétrica de traço nulo, em 3 dimensões, ela tem 5 elementos independentes. E, claro, isso aqui é o traço. Essa matriz aqui é identidade. Totalmente, é uma matriz identidade. Ela tem um só elemento independente, que é o elemento da diagonal. Então, eu decompus 6 em 5 mais 1. Uma rotação jamais vai misturar essa componente com essa. Por quê? Porque o traço é invariante rotacional. Se eu tirar o traço de uma matriz, se eu fizer qualquer rotação, o traço não muda. Quem vão mudar vão ser esses 5 elementos entre si. Quando a gente chegou a algum resultado, mais ainda, simplificador, que foi o seguinte: nós pegamos uma matriz, pegamos o 9, quer dizer, quando a gente pegou essa matriz T e J, e decompôs essa matriz como sendo S, tio e J, mais um terço de delta e J, traço de S, mais A e J. Esse exercício simplesinho de álgebra linear está dizendo para nós que 9 é igual a 5 mais 1 mais 3. 9 pode ser várias coisas, inclusive 1 mais 5 mais 3. Bom, o que é 5? O objeto que tem multiplicidade 5, ele está associado necessariamente ao spin 2. Um objeto que tem uma única componente é um escalar, ele tem spin 0. E um objeto com 3 componentes é um vetor. 2s mais 1 mais 3 spin 1. Então, basicamente, o que a gente mostrou com esse exercício é que se eu pego um vetor VI e multiplico por um vetor J, na verdade eu estou fazendo esse produto tensorial. Na álgebra linear, eu estou fazendo esse produto tensorial. No fundo, o que eu estou fazendo em mecânica quântica seria pegar um spin 1 e compor um outro spin 1. No final do dia, a gente obtém 3 spins independentes. A gente obtém o spin 0, separadamente do spin 1 e separadamente do spin 2. Então, aqui nós temos o escalar, que é o traço da matriz S. Aqui nós temos a matriz antissimétrica A, e aqui nós temos o traço, temos o S tio, que é a matriz sem traço. Claramente, né? Vocês devem se lembrar aí também lá da análise vetorial, que se eu pegar uma matriz antissimétrica, a matriz A e J, sendo antissimétricas, ela tem essa estrutura aqui. Ela é 0, alfa, beta, menos alfa, 0, gama, menos beta, menos gama, 0. Então, a matriz antissimétrica 3 por 3 tem 3 elementos independentes, ela pode ser associada a um vetor. Então, eu estou dizendo que eu posso fazer a seguinte associação: A e J é e J vezes a componente K de um vetor V. E aí eu vejo que o vetor, essa matriz A e J, ela é equivalente a esse vetor aqui. Um vetor que tem 1, 2, aqui tem que ser 1, V1 tem que ser 2, 3, né? Então ela vai ser, A 1, 2 vai ficar o V3. Então, o V3, o A1, 2 e A1. Isso aqui é A1. O A2, o A1, 3
A13 é o epsilon 1, 3, 2. Então, esse aqui é menos beta. E o A, 2, 3 é o beta. Então, por exemplo, quando eu tenho uma matriz antissimétrica, eu posso usar essa organização e dizer que esse objeto é a componente 1 do vetor, esse objeto é menos a componente 2 e esse objeto é a componente 3. Então, nós fizemos um mapeamento entre vetores e matrizes antissimétricas, tensores antissimétricos. Então, tensor antissimétrico realmente é um vetor em 3 dimensões. Obviamente, só esse discurso só vale no espaço tridimensional. Eu posso associar uma matriz antissimétrica com um vetor. Mas então, essa matriz antissimétrica, quer dizer, aqui, justamente é o traço de S. Aqui é a nossa matriz S-T, que é assimétrica de traço nulo. E aqui é a nossa matriz AIJ, que é equivalente a esse vetor. Então, realmente tem que escolher. Então, essa sistemática de a gente trabalhar com os tensores fundamentais de um grupo, ela nos permite, né, saber criar os demais tensores por essa operação que nós chamamos de produto tensorial, tensorização das representações mais fundamentais. Então, é o que está em jogo aqui. Então, nós estamos redescobrindo apenas, né, de uma maneirinha um pouquinho mais baseada em grupo, né, um pouquinho mais a ideia de teoria de grupo, e redescobrimos resultados que vão por trás da adição de momento angular da mecânica quântica, usando simplesmente a relação que existe entre o grupo SO3 e o grupo SO2. Na verdade, o grupo SO3 é o grupo das mutações, ou seja, é o grupo de momentos angulares, e o grupo SO2 é o cobrimento. Bom, vamos agora supor que a gente fizesse esse produto tensorial. Vou pegar esse vetor VI e vou multiplicar por um objeto parcial. Então, eu vou criar aqui um tensor que tem índices mistos. Ele tem um índice de natureza vetorial e um índice de natureza exponencial. Então, ele tem 6 componentes. 3 desses 2, 6. Na verdade, então, agora que a gente já está com essa ligação, o que eu estou fazendo é pegar um vetor, estou fazendo o produto vetorial de um vetor por um espinor. Fazendo o produto tensorial. Então, para cada componente desse vetor, eu vou ter V1, C1, V1, C2, V2, C1, V2, C2, V3, C1, V3, C2. 6 elementos, né? Então, eu estou criando esse objeto. Se eu fizer uma rotação, lá, já sei como essas coisas se transformam. Sobre uma rotação, esse índice é vetorial. Então, quem toca nele é a matriz R. Sobre uma rotação, esse índice é exponencial. Quem toca nele é a matriz S. Isso aqui é a lei de transformação sobre o grupo de rotação desse tensor misto. O que eu estou fazendo, então? Lembrando aí da nossa analogia com a composição de momentos angulares e momentos, eu estaria compondo, vamos dizer assim, um momento angular orbital 1, um momento, um meio, estaria fazendo o seguinte: estou pegando um spin e compondo com um spin meio. Esse objeto aqui, então, né, tem 6 elementos. Então, o que a gente tem que ver é que tipo de objeto eu vou estar gerando a partir daqui. Que tipo de representações, na verdade, a pergunta seria essa: que tipo de representações irredutíveis eu posso começar a tirar a partir disso? Então, aqui nós sabemos, lá da mecânica quântica, nós sabemos que quando nós compomos spin 1 com spin meio, nós obtemos spin meio e spin 3 meios. O spin meio tem dimensão 2 e o spin 3 meios tem dimensão 4. Então, essas 6 componentes aqui, na verdade, né, elas se decompõem em 2 mais 4. Tem 2 componentes que não vão se misturar com as 4 demais. Então, esse exercício eu quero que vocês façam. Que vocês pesquem do tensor quem são os componentes irredutíveis. Né? Chegar como exercício. No caso do vetor, nós acabamos de fazer ainda agora. Nós vimos que é a parte simétrica, sem traço, o traço e a parte antisimétrica. Agora a pergunta aqui é explicitar
As duas representações, vou abreviar como em inglês, tá? As duas representações irredutíveis contidas no tensor, no espinor vetorial. Ou no espinor vetor real. Então, esse objeto aqui funciona dessa forma. Ele faz o papel de um vetor, mas com índice espinorial. Então, ele tem um caráter vetorial e, ao mesmo tempo, um caráter espinorial. Então, esse objeto aqui teria essa característica. Ele está com um pé no espaço físico, né? Está com um pé pelo espaço físico e um pé no espaço imaginário, no espaço abstrato. Da onde a gente tira a física também. Tira a física desse espaço, né? Como se fosse, vamos dizer assim, um ser humano completo, né? Um corpo e alma, né? Um corpo está em 3 dimensões, é a parte completa, é a flechinha, e a alma é aquela coisa espiritual complexa que ninguém toca, mas que sente, está vendo tudo. Só você que não está vendo aí, né? Você já viu fantasma? Tem fantasma pra caramba em física, e vai dizer que física é ciência exata, né? É mais história do que história, lá de ghost de fazer fofoca, ghost de ghost. Tem tanto tipo de fantasma em física, né? Tem muita coisa. Isso é uma bela ciência das artes, uma bela arte, né? Vamos lá, beleza. Então estou brincando um pouquinho e o exercício seria esse para vocês fazerem. Mas eu queria que vocês percebessem é o que está em jogo. Nós estamos construindo uma sistemática de atribuir a cada campo. É assim que a gente classifica o campo. A física tem esse aspecto. A gente tem que classificar as grandezas, né? Isso é o primeiro contato lá no capítulo 0 do livro do Haller, né? De exemplos de grandezas escalares, vetoriais, grandezas tensoriais, naquele nível ali, né? De exemplo de grandezas escalares, cara, temperatura, pressão, exemplo de grandezas vetoriais, velocidade, força, aceleração, aquelas coisas todas. Aí agora a gente está vendo de exemplo de grandezas espinoriais, né? Deu um exemplo de uma grandeza espinorial, deu um exemplo de uma grandeza que tu rodando de 2 pi, ela vai menos ela, né? Viagem com um garoto de física 1, né? De física 2, né? Então a gente é mais crescido, a gente já sabe, espinor não assusta a gente porque a gente conhece o externo, né? Mas se você não conhece o externo, você construir, né, no laboratório de física 1 uma grandeza espinorial, quem vai construir? Eu já vi um australiano construindo, ele deu uma palestra na internet, era um cara, um engenheiro mecânico. Esse engenheiro mecânico mexe muito com álgebra de Clifford, né? Para estudar vibrações e tal, que é uma técnica importante também na engenharia mecânica. Aí esse engenheiro mecânico teve um workshop da IBS só sobre espinores, né? Porque o nosso diretor lá da CISA, né? O diretor da nossa escola de doutorado, o professor Paulo Durbis, ele era fissurado nos espinores. Ele foi aluno de Heisenberg, ele estudou na Alemanha, Heisenberg, ficou com aquela coisa de spin e mecânica quântica. Aí ele resolveu se dedicar completamente à teoria de espinores. Ele que obrigava a gente a estudar o livro do Cartan. O curso de teoria de espinores com o Cartan era dado justamente pelo professor Godelitz. Ele até escreveu um livro muito interessante com o professor Trautmann, lá de Varsóvia, que é um nome bem conhecido também, né? Deu uns cursos para a gente de relatividade geral na formulação espinorial. E eles escreveram um livro chamado The Spinorial Chessboard, né? O Tabuleiro de Xadrez Espinorial. É um livro muito interessante, mostrando assim, a importância dos espinores em muitas formulações de teorias físicas. E aí esse australiano, ele fez um aparelhinho muito engenhoso, cheio de molinha lá, que ele mostrava que depois de uma rotação de 2 pi, o sistema ficava refletido. Então eu falo, isso aqui é um espinor. Não precisa buscar nos términos, né? Não precisa olhar o elétron, você pode construir um espinor macroscópico, né? Que é uma coisa que não é muito simples. Mas era um aparelho bem, assim, uma coisa bem rebuscada, cheia de mecanismos. Eu sei que quando fazia a rotação de 2 pi, o bichinho, ele se invertia, ele era realmente um espinor. Mas eu nunca mais consegui reproduzir aquilo, não consegui completar. Bom, mas é isso aí. Então a gente precisa classificar as grandezas, né? Numa teoria de campos clássica, a gente tem que, na matéria condensada, por exemplo, né? Quando você diz que o teu sistema está propagando um polaron, ou o teu sistema está propagando um plasmon, ou um fonon,
ou um magnon, ou um spino, ou um rolo, essas excitações todas da matéria condensada, essas excitações coletivas que os sistemas de Mini-Body podem apresentar, esses objetos todos são classificados segundo o grupo SO3, são tensores especiais do grupo SO3. Tá? Então a gente pega, quando estuda se a magneto-hidrodinâmica lá, você vê que aparece uma excitação que se propaga sob a forma de onda, chamada lá de plasma, e matéria condensada, a gente estuda outras excitações, todas essas excitações precisam ser catalogadas sob a forma de tensores do grupo de simetria daquele sistema da matéria condensada. Em geral, os sistemas são galileanos, são não relativísticos, e a gente trabalha com SO3. Depois a gente vai aprender aqui, daqui a pouco, já o SO3, que é o grupo de Lorentz, para poder classificar essas representações tensoriais relativistas, que vão ser os campos relativistas. Aí nós vamos estar falando do campo do fóton, vamos estar falando do campo do elétron relativista, do campo de Dirac, realmente, do campo de Majorana, do campo de Harita-Schwinger, do campo de Pauli-Fierz, que vai descrever a gravitação, que vai descrever o gráfico. Todos esses objetos são relativistas. Tá? Por exemplo, aqui, esse objeto aqui que tem spin 2, né? Essa componente simétrica, quer dizer, esse nosso S-til, que tem 5 componentes, que é justamente a parte simétrica e de traço duro daquele produto tensorial, ele tem spin 2. Então, digamos assim, numa visão, tem 5 componentes e tem correspondido spin 2. Então, numa visão não relativista, numa visão galileana, isso aqui estaria descrevendo o graviton. Seria um objeto de rank 2, simétrico, e de traço duro. São os 5 graus de inverdade do graviton estão acomodados nas componentes desse tensor. Então, a gente classifica as grandezas físicas de acordo com as propriedades de transformação do grupo de rotação do sistema, né, que tem aquela simetria. Então, isso que nós fazemos é justamente construir chamadas representações irredutíveis. A nossa ideia é que os campos, né, eles correspondam às representações irredutíveis dos grupos de rotação. Qualquer que seja esse grupo de rotação. Pode ser o grupo de Lorentz, pode ser o grupo de SO3, pode ser o grupo SO4, se eu estiver falando de um sistema euclidiano quadridimensional, pode ser o grupo de De Sitter, anti-De Sitter, não importa. Eu tenho que procurar, para todo grupo de rotação, eu tenho que procurar a minha correspondente representação tensorial e espirorial também. Vou apagar aqui uma coisinha. Então, por exemplo, vou apagar aqui. Encaixar um pouquinho mais, então nós já falamos dos tensores com espinores. Eu posso deixar mais alguma coisa para vocês pensarem sobre isso. Falando aí dos espinores, vamos talvez já puxar um conceitinho que pode ajudar a gente lá na frente, pensar em termos das rotações, porque as rotações atuando nos espinores, nós já sabemos como é que elas são. Deixa eu chegar. Vou fazer o seguinte, para já chamar a atenção, o que é uma álgebra de Clifford para vocês. Bom, a gente já está com tudo na mão para isso, né? Quem é a álgebra de Clifford, do espaço álgebra de Clifford? Bom, antes de mais nada, vamos dar um resultado geral. Existe um resultado geral que vai ficar claro para nós que todos os grupos de rotação não importa a dimensão onde nós estejamos. Podemos estar em 2 dimensões, podemos estar em 3, 4, 5, N dimensões. Os grupos de rotação, eles têm uma outra estrutura matemática associada a eles, chamada de álgebras de Clifford. Os grupos de rotação,
eles estão associados, nós sempre construímos os grupos de rotação partindo de um espaço. Nós partimos de um espaço-tempo, temos os vetores ali e a gente faz rotações nesse espaço. Então, os grupos de rotação, eles são dessa categoria. Eu posso ter um grupo SON, que é um grupo de rotação num espaço euclidiano n-dimensional, ou eu posso ter um grupo de rotação que seja num espaço-tempo, onde eu tenha dimensões temporais e onde eu tenha dimensões espaciais, que é o caso do espaço de Minkowski. Eu posso falar dos chamados grupos SOPQ. O que é o espaço? O que é o grupo associado ao SOPQ? É o grupo de rotação num espaço onde nós tenhamos a distinção entre o que são direções temporais e direções espaciais. Por exemplo, eu posso estar trabalhando num espaço onde o conceito de produtos, quer dizer, nesses espaços aqui, são espaços euclidianos n-dimensionais, o conceito de produto escalar é esse aqui. Eu tenho o 1V1 mais o NVN, o produto escalar é positivo definido. Agora, eu posso falar desse espaço aqui, onde eu vou introduzir uma noção de produto escalar, onde nem todas as componentes contribuem com o mesmo sinal. Eu poderia ter algo desse tipo assim, o 1V1 mais o PVP. Então, eu tenho P termos do produto escalar aparecendo no sinal mais. Depois aqui eu poderia ter aí aqui começa os sinais de menos, o P mais 1, V, P mais 1, menos, tudo menos, até nós chegarmos a o N, V, então U, P mais Q, V, P mais Q. Então isso significa que eu tenho P direções, vamos dizer assim, que a gente costuma chamar de tipo tempo, em analogia com o espaço do Minkowski, e Q direções tipo espaço. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que a gente chamaria de, vamos dizer, entre aspas, né, do que é um produto escalar de um vetor por ele mesmo, né, ele teria alguns sinais, com 1 ao quadrado, mais o P ao quadrado, teria P termos contribuindo positivamente, e depois menos o P mais 1 ao quadrado, até P mais 1, P mais Q ao quadrado. Quer dizer, isso aqui não é novidade para nós, porque todos nós já conhecemos, lá de algum curso de relatividade, o espaço de Minkowski. O espaço que tem uma direção temporal e 3 direções espaciais. No espaço de Minkowski. Vamos trabalhar um pouquinho melhor isso, para quem não sabe ainda, a notação covariante, mas mesmo sem introduzir a notação covariante, né, lá no espaço de Minkowski, a gente trabalha com uma geometria definida por um elemento de linha, né, que tem essa característica. Então a gente, na relatividade restrita, justamente, a gente faz uma incorporação de tempo em coordenadas espaciais sob a forma do que nós chamamos de um quadro vetor. E para esse quadro vetor, agora, o produto escalar deixa de ser positivo definido. Nós podemos ter vetores, podemos ter um DS2 positivo, que é o que a gente chama de espaços, separações time-like, DS2 zero, que é o que nós chamamos de separações tipo luz, e DS2 negativo, que é o que nós chamamos de separações tipo espaço. Então isso não é novidade, só a única novidade aqui é que em vez de ter uma única direção temporal, eu tenho mais direções temporais. Pergunta em física, faz sentido mais direções temporais? Ou eu tenho sempre uma direção temporal? Né? Essa é uma questão que não é respondida de uma forma fechada. Claro que, em geral, a gente espera ter uma direção temporal, mas a gente já tem exemplos de situações onde o sistema físico pode desenvolver uma espécie de uma transmutação de uma componente espacial para uma componente temporal. Tem uma série de trabalhos interessantes lá do grupo do Zaharov, que estuda o espaço-tempo nas vizinhanças de objetos muito compactos, né? Em colapso estelar, onde pode haver uma transmutação de uma direção temporal, espacial para uma direção temporal, e o espaço, ao invés de ter 3 direções espaciais e uma temporal, ele passa a ter 2 direções espaciais e 2 direções temporais. É o que a gente chama de espaço de Minkowski, com 2 tempos e 2 espaços. O grupo associado a ele é o grupo SO22, em contraste com o grupo de Minkowski, que nós estudamos aí
relatividade especial do eletromagnetismo, que é o grupo SO13. Uma direção temporal, 3 direções espaciais. Aqui são 2 tempos e 2 espaços. É o chamado grupo de Thiago-Gordon, espaço de Thiago-Gordon, e que as próprias teorias de corda revelam o aparecimento, em algumas situações, de geometrias, soluções das teorias de corda, revelam o aparecimento de algumas geometrias baseadas em espaços, 2 tempos e 2 espaços. Espaços-tempo. 2 tempos e 2 espaços. Então, não é uma viagem completamente louca de pensar. E tem os grupos, tem uma série de trabalhos interessantes do grupo do Zaharov, onde eles constroem o que é uma eletrodinâmica com 2 tempos. O que é o tempo físico? Onde é que você envelhece? Qual é o tempo do teu envelhecimento? Vamos colocar dessa forma. Então tem uma série de... o que é a mecânica? O que é a evolução? Se agora você tem 2 tempos, teu sistema evolui para um, para cá, para lá, um puxa o outro, né? Então eles têm uma série de trabalhos muito interessantes sobre essa discussão de começar já. A gente em física tem que viajar, né? A gente sabe que a física, a gente cada vez mais vai trazendo espaços abstratos para descrever situações, às vezes, muito concretas, né? Sei lá, quando que, 100 anos atrás a gente podia imaginar essas geometrias complexas, esses espaços de caladial, que seria física, um espaço de caladial desse, que seria a massa do elétron, as constantes de acoplamento estão saindo desses espaços de caladial que as teorias de corda nos indicam. Hoje em dia a nossa visão das interações fundamentais é que a gente precisa de espaços muito abstratos. A própria matéria condensada, né? A própria matéria condensada tem sistemas interessantes, esses ferromagnéticos, esses materiais ferromagnéticos. Você faz ali descrição de modelos sigma não lineares, com variedades projetivas complexas, espaços CPU1, quer dizer, esferas complexas, onde você pode tirar uma física de espinho, né? Falando de física mesmo, que o cara da matéria condensada tira, da viagem de nossa área, física real. Então a gente tem que ampliar o conceito de espaço, vai abstraindo. Então não é uma coisa muito assim exótica hoje em dia a gente já começar a considerar a possibilidade de espaços com mais tempo. Uma vez eu dei aqui no curso, dei como trabalho, foi no curso de mecânica quântica. Teve um estudante que aprofundou o estudo desse grupo aqui, trouxe uma literatura interessante, a gente pode tirar uma série de propriedades interessantes desses espaços com mais tempo. Bom, isso aqui então é o que nós vamos fazer, né? Então, em geral, todo grupo de rotação, não importa quem seja ele, né? O Minkowski, que é o nosso grupo SO13, o Thiago-Gordon, que é o nosso SO22, o De Sitter, que é o SO14, o Anti-De Sitter, que é o SO23, todos esses objetos aqui, todos esses grupos aqui, eles são grupos de rotação de algum tipo de espaço. Eles têm associado a si uma álgebra de Clifford. A álgebra de Clifford, ela é quem faz a ponte entre um grupo de rotação e a álgebra de Clifford são exatamente os espinores. Os espinores aparecem nos grupos de rotação como esses objetos que vivem nesse espaço espinorial abstrato complexo que a gente constrói. Mas, ao mesmo tempo, os espinores aparecem como a representação de mais baixa dimensionalidade de uma dada álgebra de Clifford. Então, todo espaço-tempo, vou abrir aqui para fazer um minutinho. Três minutinhos. Todo espaço-tempo tem associado a si uma álgebra de Clifford. O que você vai buscar na álgebra de Clifford? Você vai buscar exatamente as coisas. Então, ao invés de você fazer aquele exercício que eu fiz com vocês, definir aquela matriz X-zona, fazer todo aquele trabalho para construir os espinores, nós já temos um método eficaz de estudar só o setor espinorial de um espaço-tempo. Constrói a álgebra de Clifford daquele espaço que você está automaticamente achando os espinores. E existe um método sistemático para a gente achar essa álgebra de Clifford. Então, o que nós vamos querer agora, só vou querer ilustrar o que é a álgebra de Clifford, que nós já temos no nosso espaço-tempo. No nosso espaço tridimensional, quando a gente fala do grupo SO3, nós vimos que os espinores, eles apareceram com essa transformação de rotação. Essa é uma matriz do grupo SO2. E aí,
as matrizes fundamentais em termos das quais nós escrevemos essa transformação de S2 são as matrizes de Pauli. Então, de rotação θ, sigma. Daí a gente observa a seguinte propriedade. As matrizes sigma de Pauli, elas satisfazem essa relação. Sigma I, sigma J, mais sigma J, sigma I, dá 2 vezes delta e J, identidade. Ou seja, cada matriz tem quadrado igual a identidade e duas matrizes distintas sempre anticomutam. Então, isso é uma álgebra de Clifford. Uma álgebra de Clifford é uma. Vou explicar agora, tem uma questão de dimensionalidade também, mas uma álgebra de Clifford, quem me chamou? Não é menos, não? Dá menos? Aqui, em cima, em cima. Então, sigma x ao quadrado dá 2. Aí, isso. Ah, não é o comutador, não. O comutador daria epsilon jk sigma k. O comutador dá justamente o momento angular. É o anticomutador. É porque você tem sigma e sigma j igualmente sigma j isso. e sigma i. Então, se isso aqui for um diferente do outro, o delta de Kronecker é 0. Então, quando elas são diferentes, sim. Isso dá 0. Sim, certo? Certo, tá? Então, o que você estava pensando era nisso aqui. Não, só para botar aqui. Isso aqui não é, isso aqui é a relação, tá? Isso aqui é justamente a álgebra de Lie de SO2. Isso aqui é a álgebra de Clifford de SO2. A álgebra de Clifford, aqui, olha só essa correlação aí. Então, a álgebra de Clifford do espaço tridimensional euclidiano é uma álgebra gerada. Nós temos as matrizes sigma que satisfazem a essa relação do anticomutador. Então, isso aqui é a matriz da identidade. Então, é isso que nos define uma álgebra de Clifford. E os vetores da álgebra de Clifford são os espinores. Quem são? Essa álgebra de Clifford é o quê? É uma álgebra, é um espaço vetorial 2×2, complexo. Quem são os vetores desse espaço vetorial complexo 2×2? São esses objetos aqui. Então, os vetores, né, em cima dos quais as matrizes da álgebra de Clifford atuam, são os espinores. Então, os espinores emergem como, vou dar entre aspas assim, os vetores, na verdade, não são vetores, né? Vou colocar em parênteses, né? Como os elementos da representação fundamental representação fundamental é a representação de mais baixa dimensionalidade da álgebra de Então, essa relação assim é a álgebra de Clifford do S2? É a álgebra de Clifford do SO3, do grupo de rotação do espaço, é a álgebra de Clifford do espaço euclidiano tridimensional. Você está no espaço euclidiano tridimensional, aí no espaço euclidiano tridimensional o teu grupo é o SO3. Mas, associado ao SO3, existe um espaço bidimensional complexo onde aparecem as matrizes de SO2. Nesse espaço bidimensional, esses vetores é que são os espinores. Então, a álgebra de Clifford do espaço euclidiano tridimensional é essa álgebra. Isso aqui, então, é a álgebra de Clifford, na verdade, desse espaço euclidiano tridimensional. Certo? E o que vocês estão observando? Para cada direção do espaço, eu construo uma matriz cujo quadrado é a identidade. Então, vamos colocar, só vou generalizar. Claro, se vocês quiserem ler sobre álgebra de Clifford, tem um trabalho muito interessante, uma Translations of the American Mathematical Society, de um russo chamado Rashevsky, que é teoria de álgebra de Clifford. Álgebra de Clifford, mesmo assim, para
Estudante de graduação, ele faz a construção sistemática das aulas, é um compêndio dessa altura, com aplicação à engenharia, com aplicação à mecânica, a muitas coisas. Clifford Algebras. Eu posso tentar buscar essa referência. Mas ela é uma Translation of the American Mathematical Society, Baker e tal, de Rachevsky. É muito bom. Agora, se vocês precisarem de representar... Aqui no CBPF nós temos o professor Topan, o professor Francesco Topan. Ele é especialista nessas álgebras de Clifford. Ele tem sempre trabalhado com a classificação dessas álgebras de Clifford, a metodologia das álgebras de Clifford, para classificar teorias supersimétricas. Então, tem os trabalhos dele, que ele dá referências também muito interessantes sobre a álgebra de Clifford. Só que são referências, eu acho que já mais abstratas, de nível mais alto. Essas referências aqui sobre a álgebra de Clifford do Rachevsky é bem simples. É uma referência assim, para estudantes de graduação poder perceber. Mas quem quiser qualquer coisa pode conversar com o professor Topan e pegar referências até mesmo mais atuais. Mas as álgebras de Clifford, eu comecei 4 e 10, né? Quase 4 e 10, eu vou só compensar o tempinho. A ideia das álgebras de Clifford é assim: suponha que a gente esteja num espaço, não importa se é espaço ou espaço e tempo, num espaço n-dimensional. Suponha que a gente esteja num espaço n-dimensional. Pode ser, nos casos do espaço unipótico, são 4 dimensões, um tempo e 3 espaços. No espaço n-dimensional. Então, se esse espaço é n-dimensão, o que a gente sabe é que os espinores, ou seja, a álgebra de Clifford, deste espaço tem dimensão igual a 2 elevado a n sobre 2, mas esse n sobre 2 aqui é a parte inteira de n sobre 2. Tá? Isso significa, você já vai essa notação da matemática, né? Integrar, né, a parte inteira. Isso é o teorema fundamental da álgebra de Clifford. Ele fixa uma dimensão, dado o espaço, automaticamente eu sei que a álgebra de Clifford daquele espaço vai ter dimensão 2 elevado à parte inteira de n sobre 2. Ou seja, a gente vai pegar as matrizes sigma e vai elevar a categoria daquilo que nós chamamos de matrizes gama, que são 2 a n sobre 2 por 2 a n sobre 2. E nesse espaço, os espinores, psi, justamente, eles têm, claro, 2 a n sobre 2 componentes. Então, os espinores desse espaço, os vetores desse espaço, são os espinores, e essas matrizes aqui fazem o papel das matrizes de Pauli para esse espaço. Vamos só, então, nesse caso de 3 dimensões, a coisa é imediata. Nós temos 2 elevado a 1 meio, a parte inteira, né, de 3 meios, a parte inteira de 3 meios é 1. Então, a dimensão da álgebra de Clifford é 2. De fato, a gente tem matrizes sigma, 2 por 2, que tem espinores com 2 componentes. Se eu vou, por exemplo, para 4 dimensões, 4 por 2 dá 2. Então, eu tenho 4, a dimensão é 4. Os espinores, então, no mundo, no espaço de unipóticos, eles vão ter 4 componentes. Vou colocar isso aí. E aí, nós temos que... Qual é a propriedade dessas matrizes? Nós temos que construir, isso é fácil de fazer, a partir das matrizes de Pauli, nós temos que construir matrizes gama tais que satisfaçam a essa relação aqui. Gama I, gama J. Vai ser 2, delta e J, vezes a matriz identidade. Ou seja, as matrizes gama, elas têm que ter quadrado igual à identidade. O quadrado de todas elas tem que ser identidade.
E se elas são diferentes, elas anticomutam. Então, se eu construir um conjunto de matrizes com essas propriedades, eu construí as matrizes fundamentais da álgebra de Clifford. E os vetores desses espaços são chamados espinores. Vamos fazer só um exemplo simples para finalizar esse primeiro pedaço da aula. Vamos pegar um exemplo, nós já fizemos em 3 dimensões, a gente conhece as matrizes de Pauli, fazem exatamente isso para a gente. Então, as matrizes de Pauli, elas constituem a álgebra de Clifford, de 3 dimensões euclidianas, né? Então, por exemplo, se eu pegar o espaço euclidiano tridimensional, eu tenho exatamente as matrizes de Pauli. Agora, imagine que eu vou para um espaço de 4 dimensões. Então, agora eu vou ter que buscar 4 matrizes 4 por 4. Eu vou ter matrizes gama 1, gama 2. Eu tenho uma matriz para cada direção do espaço. E todas essas matrizes têm que ter quadrado igual à identidade. E elas têm que satisfazer essa relação. I diferente de J, gama I, gama J é igual a menos gama J, gama I, por exemplo. Vamos tentar construir? Por exemplo, vamos pegar, vamos ver depois outras possibilidades. Vamos pegar a matriz de gama 1, assim. 0. Aqui a gente pega a matriz identidade 2 por 2. Não vou fazer matriz 4 por 4 direto. Vamos botar matrizes 4 por 4, mas construídas por submatrizes 2 por 2. É só para compactar a notação. Então, isso aqui é a matriz 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. É uma matriz 4 por 4 com duas submatrizes de identidade 2 por 2 fora da diagonal. Suponhamos que gama 2, por exemplo, vamos ver se isso aqui pode dar alguma coisa para nós. Pudesse ser assim, 0 I sigma x menos I sigma x, 0. Gama 3 pudesse ser. Vou aproveitar para ficar mais, a coisa mais correspondente com o possível. Vamos mudar a notação. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a matriz de gama 1, vamos ver se isso aqui dá certo. Gama 1 pode ser 0 I sigma x menos I sigma x. Olha só, o quadrado dessa matriz é a identidade. Se eu levar essa matriz ao quadrado, dá direitinho a identidade. Sigma x é da matéria paulina. Isso, matriz de Pauli 1, exatamente. Se eu pegar a matriz de gama 2, aí você, como você falou, pega a matriz de Pauli sigma 2. Observe o seguinte, essas duas matrizes anticomutam. Se eu pegar gama 1